E aí, meu povo e minha pova, voltei aqui e aí vai falar sobre fecho para comunicações. É uma coisinha bem curta. Eu já vou pôr até direto assim, o fecho das comunicações é para você saudar aquela pessoa com o qual você enviou o documento, né? O ofício, a ata, sei lá que acho que é. E nesse caso, gente, se for uma autoridade superior a vós mercê, né? Então, passei no concurso, sou um oficial administrativo. Então, se for uma autoridade superior ao meu cargo, eu vou colocar no final lá. Respeitosamente. E aquela virgulinha. Se for uma pessoa de mesma hierarquia, você vai colocar atenciosamente. Muito difícil, né, gente? Muito difícil. Nossa, esse foi o capítulo mais complicado. Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, como não é o caso de vocês, então paro por aqui, tá? Autoridade superior ao seu cargo, respeitosamente. Na mesma hierarquia, atenciosamente. Né? Ou inferior, né? Na mesma ou inferior. E aí você fecha a comunicação. Só uma coisa, gente, tem muita gente que manda e-mail, e e-mail corporativo, normalmente a pessoa manda assim, ó, ATT, vírgula. Se você está trabalhando numa empresa privada que aceita esse tipo de coisa, tudo bem. Mas comunicação oficial, gente, não façam isso. Tá? Só um adendo. Bom, excluir, aí vamos falar agora das identificações, né? Identificação do signatário. Vou liberar aqui a lousa. Bom, excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte. Então vamos lá. Então, fora o presidente da República, do presidente para baixo tem que ser desse jeito aqui que eu vou colocar aqui para vocês, hein? A linha, né? Para o caboclo assinar. E aí você vai pôr, por exemplo, prefeito. Aqui você vai pôr. Prefeito de onde? Da Estância Hidromineral de Poá. Prefeito. De onde? Da Estância Hidromineral de Poá. Ou então, chefe de seção do Departamento de Águas e Esgotos. Né? Ou oficial administrativo. Secretaria de Habitação do município da Estância Hidromineral de Poá, por exemplo. Então você tem que identificar
além do cargo. Ai, gente, falei bobagem. Desculpa aí. Esquece tudo que eu disse. Ê, vacilão. O papo é o seguinte aqui, gente. Desculpa, viu? Desculpa mesmo. 1000 desculpas. Mas é que as condições aqui são poucas, então não dá muito para editar vídeo. Mas perdão. Por exemplo, no caso do prefeito, vai estar lá. Eustáquio Melo Rego. Eustáquio Melo Rego, o nome do prefeito. E aí qual que é o cargo do seu Eustáquio? Prefeito. Viu, gente? Presidente da República não precisa do nome. É só, por exemplo, presidente da República, ela vai lá e assina. Né? Essa maravilha de presidente que a gente tem. Do presidente para baixo, é assim que tem que fazer. Né? Então, nome, cargo. Aí o caboclo vem aqui e lança a assinatura dele no documento. Bom, vamos falar agora, gente, do padrão ofício. Porque praticamente todos os itens aqui que a gente veio falando até agora foram a respeito ali do conteúdo e do jeito que você tem que fazer o seu documento. Agora a gente vai falar sobre o padrão ofício. Há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela sua forma. O ofício, o aviso e o memorando. Certo? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, tem 3 tipos de documentos que eles vão se diferenciar pela sua finalidade. E não pela forma. Forma que eu digo é o jeito de redigir ele. O que vai diferenciar um do outro, desses 3 que eu vou dizer para vocês agora, é a finalidade. Para que ele foi redigido e não o jeito que ele foi redigido. O primeiro é o ofício. O segundo é o aviso. E o terceiro é o memorando. Ó, beleza. As peculiaridades de cada um serão tratadas adiante. Por ora, busquemos as suas semelhanças. Então, primeiro a gente vai falar o que eles têm em comum. Que é praticamente, como você já está dizendo, que não é a forma que vai diferenciar eles, sim a finalidade. Então, na verdade, o formato vai ser muito semelhante. Certo? Então, vamos lá. Partes do documento no padrão ofício. Vamos lá. Quais são as partes do documento no padrão ofício? Bom, as seguintes partes devem conter no padrão ofício: seja o aviso, ofício e memorando. Então, o que eles têm de igual?
tem que ter neles sempre. Primeiro, tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Então, vamos lá. Caso do aviso, vai estar assim. Aviso 123 de 2015 e vai estar aqui o código do órgão. No caso é o órgão SG. Não sei o que significa. Deve ser alguma secretaria. Segundo, memorando. Não, ofício, perdão. O ofício ele vai estar transcrito assim. O, F, minúsculo, ponto. Um, dois, três de 2015, então número, ano, tracinho e o órgão. MJ, Ministério da Justiça. Só pra gente... Memorando. Memorante é duro, hein? Memorando. E o memorando, ele vai estar assim, ó. M, E, M, ponto. 123/2015, tracinho, MF, de Ministério da Fazenda. Tá? Então, primeiro, em relação a tipo e número do expediente. Tipo, aviso, ofício, memorando, número do expediente, do documento, e, por fim, o órgão emissor. Certo? Beleza pura. Bom, agora outra parte desses documentos, que seria em relação à data. Vou pedir para vocês que vocês usem a sua imaginação e vamos pensar que isso aqui é uma folha lá no Word, ou no LibreOffice, que seja. Local e data, gente, ele tem que estar alinhado à direita e vai estar assim. Eu vou pôr abreviado, gente, porque senão não dá, né? Vai lá, São Paulo, 25 de janeiro de 2016, certo? Mas aqui por extenso, tá? Bom, assunto. O assunto dos documentos aqui: ofício, aviso e memorando, que seguem o padrão ofício. E vai estar assim, ó. Assunto. Senha, ó. Assunto normal, tá? Beleza. E aí do lado, obviamente, o assunto. Por exemplo, produtividade do órgão em 2002. Ponto. Aqui vai estar com a letra normal. Aqui, opa, não vai estar sublinhado não, viu? Desculpe. Aqui ele vai estar em negrito.
no documento, certo? Deixa eu só ver se ainda está gravando. Ótimo, ainda está gravando. Bem, agora nesses mesmos itens aqui, nesses mesmos tipos de documentos, as semelhanças que eles têm em relação à forma, em relação ao destinatário. Destinatário, o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído o endereço. Então aqui, gente, para quando você está mandando algum dos três, tem que ter o nome e cargo. Exceção: o ofício, que além desses dois aqui, ele vai ter que também ter o endereço do caboclo, certo? Bom, agora mais um item aqui semelhante dos três tipos de documento que a gente está falando agora. Em relação ao próprio texto, nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura. Então, quando não for só para remessa de documentos, qual é a estrutura que deve ter? Tanto o aviso, ofício e o memorando. A introdução, mas introduza bem devagar, viu? Senão machuca. Que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas. Tenho a honra de, tenho o prazer de. Cumpre-me informar que. Empregue a forma direta. Então, introdução. Olha lá, produtividade. Venho por meio deste solicitar a planilha de produtividade do ano de 2002 para verificação técnica. Certo? Bem rapidinho. Segundo, é o desenvolvimento. É bem uma redação, né, gente? Primeiro você introduz, depois você desenvolve. Certo? Desenvolve o assunto de uma forma mais detalhada, com parágrafos distintos, tenta manter a clareza no texto e, por fim, você conclui. Certo? Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam organizados em itens ou títulos ou subtítulos. Então, parágrafo, né? Aqueles 2 dedinhos, né? Para você começar aqui, ó, pauta. Você dá o parágrafo, você tem que estar numerando, certo? Aí tá o ponto. Aí 2, ponto. Certo? Ponto. E aí vai. Já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a forma de ser, quando não for só encaminhamento de documentos, é desse jeito aí. No caso que for, aí a gente vai ver agora. Se o cansaço não me interromper, porque vou falar para vocês. Tô cansado. Ó, como for só encaminhamento de documentos, vai ser assim, ó, introdução. Deve iniciar com referência ao expediente que solicitou encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo, por que você está encaminhando, e a razão pelo qual está sendo encaminhado. Então, por exemplo,
Em resposta ao aviso número 12, de 1º de fevereiro de 91, encaminho anexa cópia do ofício tal, de 3 de abril de 1990, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Então você está pondo ali. Desenvolve o assunto, certo? E por fim, você vai por o fecho, que é o que a gente aprendeu antes. Depois, a parte de assinatura, que a gente também viu antes. E vai identificar o signatário, que é o que a gente também viu antes. Nome e cargo. Signatário. Tá feio, mas é isso aí. Bom, gente, por hora eu vou parar com o vídeo, porque eu já não estou conseguindo passar para vocês com uma qualidade legal. Tá? O próximo tema que a gente vai estar abordando é a forma de diagramação. Mas vamos parar por aqui hoje. Se talvez mais tarde eu estiver em condições físicas legais, aí a gente dá continuidade. Tá beleza? Agradeço aí a atenção de todos e fui!